Com pesar, eu aviso a todos vocês, mas vocês sabem que o Cidade Alerta vai até o fim nos casos que aqui são apresentados. Ontem nós trouxemos em primeira mão o caso Eloá, menina de 11 anos que desapareceu de casa. O pai saiu da residência dele, foi buscar o caminhão que ele usa para fazer umas entregas. Quando o pai de Eloá volta para casa, a menina não estava mais lá. A polícia, inclusive, interrogou o pai, não é? Para tentar tirar dúvidas, para tentar eliminá-lo da cena do desaparecimento. E ontem à noite, por volta de 9h30, foi confirmada a morte de Eloá. Não é isso, Carol? Isso, pode me dar as imagens, por favor, olha. Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, boa noite, você de todo o Brasil que está com Bate na Record. Esse é o local onde o corpo da menina foi enterrado. Ela estava sem a parte de baixo da roupa, portanto, se acredita que Eloá foi vítima de abuso sexual seguido de assassinato. O assassino colocou o corpo nessa como é que chama isso? Nessa fossa e depois colocou madeira em cima do corpo, achando que ninguém iria encontrar. Aí você, Percival, como é uma pessoa que tem muita percepção, tem um faro muito apurado, vai me perguntar o seguinte, mas Bate, como alguém conseguiu, né, num local praticamente deserto, uma área agrícola de Piedade no interior de São Paulo, como alguém conseguiu achar o corpo de Eloá exatamente nesse ponto? E aí que chega a história. Vem para mim, por favor. Essa é uma fossa que já estava desativada. Mas a mãe do vizinho, nós vamos mostrar em primeira mão. Tem aí a foto do vizinho suspeito, que inclusive o delegado vai pedir a prisão dele, se é que já não pediu. É um vizinho. Me passa o nome, Mari, por favor, desse homem. Eu quero o nome desse homem. É um menino de 22 anos de idade. Aí está. Você que está chegando agora, ele é conhecido como Pezão, tem 22 anos de idade. Ele é o principal suspeito de ter abusado sexualmente e dado fim depois ao corpo da Eloá. Portanto, nós temos aí o rapto, nós temos o provável abuso sexual, o assassinato da menina de 11 anos e temos também a ocultação de cadáver. A polícia agora vai tentar descobrir se o maníaco, aí o tal do Pezão, menino jovem de tudo, né? É o Elivelton Santos, mas é conhecido na região como Pezão. Se ele agiu sozinho, possivelmente, maníaco sexual geralmente age sozinho. Ele contou para a mãe. Se você tiver informação desse rapaz, não faça justiça com as próprias mãos, comunique imediatamente à polícia. Coloque esse rapaz nas mãos da polícia, porque a polícia vai saber o que fazer. Já está com pedido de prisão. O juiz de plantão determinou, portanto, a prisão desse homem conhecido nas imediações como Pezão. Me dá as imagens ao vivo, agora há pouco terminou, portanto, a cerimônia. Não sei, teve velório, Mari? Ou foi direto para o enterro? Foi direto para o enterro devido ao estado do corpo da menina Tainá, da menina Eloá. Não sei porque eu estou com Tainá na cabeça, do corpo da menina Eloá. Quem é que está lá nas imagens ao vivo, Carol? Por favor. É o Jaque e o Rodrigo. Eu agradeço a gentileza dos nossos motolinks que mostram agora o local onde a família de Eloá acaba de se despedir da menina de 11 anos. Uma menina que há um ano viveu um grande baque na vida, que foi a perda repentina da mãe. A mãe que faleceu de um câncer, foi uma luta muito grande contra a doença que ela não conseguiu vencer. E agora, um ano depois, coitado desse pai. Esse homem que já tinha perdido a sua companheira amada, ele perde a filha de 11 anos por um homem que, segundo as informações, não é, Mari, conhecia a família e sabia exatamente que o pai estava saindo da casa para pegar o caminhão dele. Ele se aproveita da situação, invade a casa e leva a menina para o abuso sexual. Morava do lado praticamente, ou seja, ele ficou de tocaia ali, Percy. Sem dúvida nenhuma. Aliás, ontem aqui no Cidade Alerta eu comentei que pelas circunstâncias tudo indicava que o assassino morava muito próximo da Eloá. O que eu não poderia imaginar é que mais do que próximo, ele morava exatamente ao lado. Era vizinho da Eloá. Ele planejou, premeditou e usou o tempo que dispunha, porque ele sabia quanto tempo o pai iria demorar para apanhar o caminhão, que é o instrumento de trabalho dele, e retornar. É um prazo exíguo, 30 minutos, meia hora. Então, durante meia hora, ele invade a casa, estupra Eloá, mata Eloá e joga o corpo para esconder nessa fossa.
imaginando que não poderia ser descoberto. Essa fossa desativada fica no quintal onde o assassino morava, Mari, ou não? A gente sabe disso? A gente não sabe exatamente se esse ponto que nós estamos mostrando agora é o quintal da casa da Eloá ou do assassino. Acredito que de Eloá não. Pergunta para Capitão Nascimento, que está lá na cidade. Acredito que de Eloá não, porque o pai teria visto, né? Possivelmente teria revistado ali todos os buracos. Eu vou passar duas informações sobre esse assunto, Percy, vem para mim, por favor. São duas informações, a primeira que eu não gosto muito de falar, mas que nesse caso eu vou precisar contar para vocês. Como é que é, Mari? É no quintal da casa da Eloá. Ninguém percebeu porque não tinha cheiro, né? O cadáver ainda era uma morte muito recente do desaparecimento. E todo mundo imaginou um desaparecimento, um sumiço, um rápido. Então, claro, nesse raciocínio ela não estaria tão perto assim. Ninguém pensou nisso, que o corpo da menina estivesse praticamente ao lado da casa, no quintal da própria casa. E eu não gosto de detalhar muitos crimes, né? Os detalhes tristes da história, mas eu vou precisar falar. E vou precisar falar, você vai me perguntar, mas por que, Bate? Se você não gosta de falar disso, você vai acabar nos relatando. Porque se as nossas autoridades em Brasília não sentirem a dor da tragédia, da brutalidade que foi cometida contra essa menina, ninguém vai tomar providência. Essa menina foi morta, gente, com 18 facadas. 18 facadas. 18. E aí você me pergunta, Bate, vai ter pena à altura de um crime como esse? É evidente que não vai ter uma pena à altura de um crime como esse. Agora, me chama a atenção, né? Pensando bem nessa informação de 18 facadas, será que esse rapaz tinha alguma rivalidade com a família, ô Percival? Porque não é comum, ou é comum, não sei, acho que você é a pessoa mais adequada para nos contar. Um maníaco sexual executar assim com tanto ódio depois da sua vítima, 18 facadas, mostra que é muito ódio ali envolvido naquela execução. Mas eu acho que o fato dele conhecer o pai da Eloá não tem peso nessa história. A questão é que quem o conhecia muito bem era a própria Eloá. Então, ele, ao atacá-la, ele sabia que se ela sobrevivesse, iria contar. Foi meu vizinho, foi ele. Ok, mas 18 facadas? Então, mas por ódio, por raiva, para ter certeza de que ela ficaria morta. O único caso emblemático para mim que teve tanta facada, mas na verdade foi tesoura, né? O golpe, foi na filha da Glória Pérez, a Daniela Pérez, né? Que mostrou ali que o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás estavam matando por muito ódio da coitada da Daniela Pérez, que sofreu na mão desses dois. Agora, nesse caso, eu entendo que ele queria matar para a menina não contar depois para o pai que ela foi abusada sexualmente pelo rapaz que, por sinal, ela chamava de tio. Mas não sei, Percy, 18 facadas me cheira aí também uma possibilidade de vingança. Sim, eu prefiro ficar com a possibilidade da perversidade se explicar por ele descarregar toda a fúria dele, porque ele cobiçava essa menina. Ele tinha uma atração... Pedófilo, então. Quase que doentia por ela. Tanto que ele observava constantemente para saber desse detalhe. O pai vai pegar o caminhão, volta só daqui a meia hora. Ele usa aquele espaço de tempo. Então, ele dá tantas facadas para ter certeza absoluta de que ela não escaparia e que ele, ao esconder o corpo naquela fossa, estaria praticando o crime perfeito. Na cabeça dele era isso. Mas olha que coisa maluca, Percival. Pensa com frieza tudo o que aconteceu, se é que dá para pensar com frieza. O rapaz é vizinho de casa, tem a casa da Tainá e a casa do Pezão, né? A casa da... Falei Tainá de novo? Eloá. Meu Deus do céu, mas o que está acontecendo comigo? Perdão. Foi um caso emblemático aqui. Eloá. A história de Eloá, a casa de Eloá e a casa do Pezão, não é? Ele tinha medo que o pai dela descobrisse que ele é o estuprador. Aí ele vai e desaparece do lugar. Ou seja, ele acha que desaparecendo, ninguém suspeitaria dele. É tudo muito louco. Me parece aí sendo uma pessoa que não só nasceu com a genética do mal, mas também sofre de algum problema psiquiátrico, porque não é possível. Ele não sabe raciocinar, não projetou a situação, imaginou que desaparecendo da cena do crime, todo mundo procurando o Eloá no outro lugar, que teria sido levado por alguém. Muita gente até falava na aparição de um carro suspeito, visto nas mediações, um carro prata que, aliás,
não existia essa história. Então, para ele estava agindo de uma maneira que ele apostava na impunidade, Obate. Ele apostou todas as fichas na impunidade. Eu vou entrar, aproveitar essa meia hora de ausência do pai, faço o que eu quero, vou abusar da menina, mato, escondo o corpo, ninguém vai ficar sabendo. Será que é difícil acreditar Agora, a surpresa que alguém ache que não vai ser descoberto dessa forma? E seria mais difícil, de fato, porque aí é o detalhe que você já observou. Ele faz uma confissão incrível para a mãe. Para a mãe, né? E a mãe não deixa para lá, não. Não alisa a cabeça do filhinho assassino, não. Informa a polícia. Meu filho me disse que fez uma grande besteira. A Eloá está desaparecida, as cartas estão na mesa. Então, com essa informação, a polícia teve certeza de que o assassino morava ao lado. Ele procura a mãe e diz para a mãe o seguinte: olha, mãe, eu fiz uma besteira muito grande. O que aconteceu, meu filho? Olha, eu não posso te falar, mãe, o que realmente eu fiz, mas foi uma besteira muito grande que vai deixar a senhora envergonhada para o resto da vida. E eu vou acabar com a minha vida também. Quando a mãe tenta perguntar para o vizinho, para o filho dela, que é vizinho da Eloá, o que ele tinha cometido, ela tenta descobrir, porque não passa na cabeça dela, no momento da conversa, que ela estava diante de um filho assassino da vizinha, que ela viu crescer, a menina Eloá de 11 anos. Quando ela vai tentar falar com o filho, ele foge. E é aí que a mãe foi muito digna, foi uma senhora de caráter, que conseguiu ligar a história. Fiz uma besteira que a senhora vai ficar envergonhada para o resto da vida. E pela janela ela via toda a polícia fazendo as buscas pela Eloá. Ela não pensa duas vezes. Que passa a mão na cabeça do filho o quê? Quer que o filho vá para o inferno. Porque a partir daquele momento, esse rapaz, o Pezão, não era mais filho dessa senhora. A partir daquele momento, ele não tem mãe. Uma pessoa como essa não tem mãe. E essa senhora foi e contou para o delegado: olha, acho que meu filho cometeu uma barbaridade. Não tinha a roupa dele em algum lugar também, Mari? Então, ele pegou as roupas que ele usou na hora do crime, né, na hora do possível estupro e do assassinato, e queimou tudo no quintal. E aí já sabiam que o corpo devia estar por ali. Fizeram uma busca rápida na casa dele. Até porque as roupas dele estavam manchadas de sangue, com tantas facadas, as manchas de sangue eram evidentes. Ele procurou destruir isto como prova, queimando no fundo da casa. E aí ele pega o cobertor e o lençol que ele usava para dormir na casa dele, vai até a casa da Eloá, onde estava o corpo já da menina, onde a menina já estava morta, tudo em menos de meia hora, hein, gente? Enrola o corpo da menina, mostra ali, por favor, a fossa desativada, onde botou o corpo da menina. Olha aí. Quando eles veem o corpo da menina enrolado num lençol, na hora a família falou: é do Pezão. Esse lençol está todo dia estendido, toda semana está estendido, porque a família da Eloá via esse lençol já estendido no varal. Aí, junto com a informação da mãe do Pezão, eles cruzam as informações e chegam à conclusão, né? Só de olhar, não precisava nem ver que tinha um corpo ali, viu que estava enrolado, falaram: não, tem coisa ruim aí nessa fossa. Conclusão inevitável. E era o corpo da menina. Vamos ver a reportagem da nossa brilhante Capitão Nascimento. Enquanto todos se perguntavam onde estaria Eloá, o corpo da menina de 11 anos estava o tempo todo neste buraco, a poucos passos da casa. É chocante, é uma coisa que nunca... A gente fica é difícil de... A gente confia muito na turmada, né? Assim, né? A gente nasceu aqui, né? Eu nasci aqui, bem dizer, né? Tenho 31 anos de idade, nunca vi esse tipo de coisa, né? Eloá foi encontrada morta 2 dias depois de desaparecer de dentro da própria casa onde morava com o pai, na cidade de Piedade, no interior de São Paulo. O principal suspeito do crime estava tão próximo, mas ninguém desconfiou. O vizinho ao lado, conhecido como Pezão, sumiu depois de ajudar a procurar a menina no primeiro dia do desaparecimento. Ele ajudou também a procurar? No dia que ela sumiu, ele tava, né? Depois ele... Não sei do paradeiro dele mais, porque depois a gente fica ligado na menina, claro, a gente quer achar ela, né? E querendo que não acontecesse nada, né? No local onde o corpo foi encontrado,
A perícia localizou pertences do vizinho. A polícia pediu a prisão dele. Eloá desapareceu depois que o pai dela saiu para buscar o caminhão que ele trabalha entregando verduras. Foi no intervalo de 30 minutos que a menina sumiu e foi morta. O encontro do corpo. Todos os moradores aqui da vila estavam ajudando nas buscas por Eloá. Os policiais se preparavam. Cães farejadores iriam passar por toda essa região, inclusive a grande área de mata que cerca a casa de Eloá. Já estava tudo certo, as buscas concentradas. Até que ontem, por volta das 8 horas da noite, o filho de um vizinho aqui da família lembrou que bem na frente da casa de Eloá há um grande buraco. Esse buraco que a gente consegue perceber agora. O problema é que ontem ele não foi encontrado assim aberto. Esse buraco estava fechado com pedaços de madeira, ó. Esses galhos que estão aqui e esses pedaços de madeira estavam em cima, então cobrindo este local. Inclusive, a nossa equipe que veio aqui no dia do desaparecimento não conseguiu nem perceber que havia um buraco porque ele estava totalmente coberto. Ou seja, só quem conhece o local sabe que existe esse buraco aqui. O vizinho começou a retirar toda a madeira que estava em cima, inclusive esse plástico aqui, ó, o Adriano Freires mostra pra gente, esse plástico estava bem embaixo. Então, o plástico aqui, as madeiras em cima, o vizinho começou a retirar com a ajuda de outros vizinhos e foi dessa forma que eles conseguiram encontrar o corpo da Eloá. O corpo da menina estava exatamente neste buraco. Na mesma hora, eles acionaram a polícia. Os policiais militares vieram para cá. O corpo da menina estava enrolado em um cobertor e também em um lençol. Estava bem ali no fundo. Então, quando eles retiraram, eles já não viram aqui de pronto, mas estava ali para o outro lado. O assassino fez questão, tomou todo o cuidado para esconder o corpo da menina. A perícia foi chamada aqui para o local, os peritos chegaram, a viatura da PM também. Quando os peritos se aproximaram daqui, precisaram chamar o corpo de bombeiros para a retirada do corpo da Eloá. Assim que eles retiraram o corpo, a perícia foi feita ainda aqui no local. De acordo com informações da polícia, a Eloá estava nua, da cintura para baixo. Estava apenas com a camisetinha que ela saiu naquele dia. E quando o pai saiu de casa, viu ela dormindo. Apenas com a camiseta, a parte de baixo não foi encontrada. Além disso, a perícia apontou aqui mesmo que o corpo da menina tinha vários golpes de algum objeto pontiagudo, possivelmente uma faca. Então, os golpes aqui no peito, também nas costas. E na cabeça, também um grande ferimento, provocado por alguma batida. Nessa hora, a polícia não teve dúvidas de que a menina tinha sido assassinada, que o criminoso quis ocultar o cadáver tão perto da casa, aqui nesse buraco que o pai jamais imaginou. O pai, óbvio, sabia da existência desse local, assim como outros moradores daqui, assim como a família, mas eles jamais poderiam imaginar que o corpo da menina estivesse tão perto. Olha só a distância, mostra aqui, Adriano. Olha a distância, ó, o buraco está aqui, olha a casa. São poucos passos de distância. Então a resposta estava tão próxima e ninguém poderia imaginar. Foi aí que o pai acompanhou a retirada do corpo, desolado, ficou agachado aqui, vendo a polícia retirar o corpo da filha dele, da Eloá, uma menina de apenas 11 anos, uma menina muito apegada a ele, pois quando ele saiu de casa, deu o último beijo na Eloá. Ele voltaria rápido, seriam apenas 30 minutos. Mas o criminoso já sabia da rotina da família. Sabia que o pai ficaria esses 30 minutos fora e que seriam 30 minutos que ele teria para cometer essa atrocidade, esse crime bárbaro. Então foi nesse local que o corpo foi encontrado e foi exatamente aqui que os sonhos da menina Eloá, de apenas 11 anos, se acabaram. Você via ela brincando? Sempre. Vinha fazer unha, sentava do lado, queria saber como fazia, né? Tipo, na minha mãe, ultimamente ela tá mais atual do que eu, que sou filha, que mora aqui embaixo. Então ela perdeu a mãe, ela pedia para fazer comida, lavar uma roupa para ela. Então é criança que estava presente todo dia, entendeu?
Aí do nada, minha mãe tá chocada, é horrível. No corpo de Eloá, há sinais claros de abuso sexual. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade de Leme. O pai de Eloá ficou em estado de choque. Ele ainda tinha esperanças de encontrar a filha viva. Robson mostrou a casa ao delegado e explicou onde a filha ficou dormindo. Com o corpo encontrado, a pergunta era: quem matou Eloá? A identificação do criminoso. Com o encontro do corpo, a polícia não tinha dúvidas de que o assassino era, sim, uma pessoa muito próxima da família. Os policiais começaram a conversar com vizinhos aqui no local para tentar alguma informação importante, algo que ajudasse a polícia a chegar até o assassino. Até que chegou uma informação muito importante para o delegado. As pessoas que encontraram o corpo da Eloá ali naquele local afirmaram para a polícia que conheciam o dono do cobertor e do lençol. Então, o cobertor e o lençol foram usados para enrolar o corpo da criança. Então, esses vizinhos disseram que conheciam o dono do cobertor e também do lençol. Eles disseram para a polícia que o dono seria um morador dessa casa aqui, ó, bem ao lado da casa onde a Eloá morava com o pai. Eles afirmaram isso para o delegado. Na mesma hora, o delegado foi até a casa para conversar com esse morador. Um rapaz de cerca de 22 anos, que seria conhecido como Pezão aqui na região. Os policiais foram até lá, bateram na porta para chamar por ele, para conversar. Daí veio a surpresa. Ele não estava aqui. Ele havia desaparecido. A família não sabe precisar quando ele desapareceu, mas teria sido ontem mesmo pela manhã. Ele já não estava em casa. Saiu sem avisar a família, saiu sem avisar a mãe. Foi aí que a suspeita da polícia aumentou, porque os vizinhos garantem que o que foi encontrado ali pertence a ele. O delegado, doutor Oscar, que investiga o caso, não teve dúvidas. Ele já considerou esse vizinho como o principal suspeito, depois da prova que foi encontrada ali, depois dele não ter sido encontrado na casa. A mãe estava aqui há poucos minutos. Ela não quis gravar com a gente, mas ela saiu daqui para ir até a delegacia, informar para o delegado que o filho ainda não apareceu em casa e, quando questionada sobre o que teria acontecido, sobre a dúvida se ele teria alguma participação, ela saiu muito abalada e disse que coração de mãe não se enganava. E saiu chorando, saiu aos prantos e foi até a delegacia. Então, esse vizinho, sim, é considerado o principal suspeito do crime. O principal suspeito, o criminoso responsável pela morte de Eloá. Encontramos o cunhado do vizinho suspeito. Se foi ele, seja quem foi, tem que pagar o que fez, né? Ele diz que o cunhado ajudou nas buscas pela menina no primeiro dia. Por isso, ninguém desconfiou. E aí ele sumiu, talvez foi ontem que vocês não tiveram mais notícia dele? Vai falar a verdade, bem dizer, nós não vimos mais mesmo ele, não tem como dizer, né? Os outros dois irmãos nós sempre via, ele não via, não tem... Vai falar a verdade, não sei se sumiu ou não dá pra explicar, né? Pezão é vizinho da família há muitos anos. Como a vila é conhecida por ser muito tranquila, Robson confiava em deixar a filha sozinha por alguns minutos. Ele não trabalha, ele fica em casa o dia todo? O que ele faz? Serviço ele não tem, né? Serviço, trabalho ele não tem, né? Eu não posso dizer mais nada, porque, olha, é difícil, fica chocante, né? Como tudo aconteceu? Naquele dia, pela manhã, a rotina da família seguiu normalmente. O Robson acordou cedo, por volta das 7h30 da manhã. Por quê? Todo dia ele costuma fazer a mesma coisa. Sai cedo de casa para ir buscar o caminhão aonde ele trabalha, carregar de verduras e fazer entregas, possivelmente levar também até a capital paulista. São cerca de 2 horas de distância aqui da cidade onde nós estamos. Então, naquele dia, ele acordou cedo, verificou que a filha, que a Eloá, estava na cama, deitada, no quarto dela. A Eloá estava dormindo. Então, ele deixou a Eloá ali no quarto, como de costume, e saiu para resolver isso, para buscar esse caminhão. Esse trajeto dele duraria em cerca de meia hora. Em meia hora ele já voltaria para cá para buscar a Eloá e deixar a Eloá na casa da avó. Então isso era comum ele fazer. Por que ele não acordava a Eloá logo cedo para ir com ele buscar o caminhão? Porque ele queria deixar a filha dormindo mais um pouco,
Até porque ela estava de férias, então ele queria poupá-la de acordar tão cedo. Aqui na casa, ó, pela janela, a gente consegue ver o quarto da Eloá, seria aquele à direita, lá no fundo. Seria o quarto que a Eloá dormia. Então foi ali que o pai se despediu pela última vez dela. Deu o último beijo na filha e saiu. Portanto, o Robson pretendia voltar. Só que meia hora depois, quando ele retornou para casa, ele já não encontrou a filha. A porta de entrada da casa aqui estava aberta, as janelas fechadas. Ele encontrou algumas coisas reviradas na casa, porém os pertences pessoais dele, carteira com dinheiro. Ele havia recebido o pagamento, então a carteira estava aqui. Foi aí que ele sentiu algo muito estranho. Se fosse um ladrão, teria levado. A carteira estava com o dinheiro, por que não levou nada de valor? Levou a filha. O cobertor da Eloá estava no chão, ao lado da cama, como se ela tivesse sido retirada de lá, às pressas, à força. Ninguém sabe ainda. O fato é que a polícia trabalha com a seguinte hipótese. Agora que já tem esse suspeito, o vizinho, de acordo com a polícia, teria acontecido da seguinte forma. Assim que o criminoso viu o pai da Eloá saindo para o trabalho, saindo para buscar esse caminhão, o criminoso veio até aqui, até a casa, a porta fica aberta, então ele entrou, foi até o quarto da Eloá, pegou a menina ali mesmo, tanto que o cobertor dela ficou no chão. A polícia não sabe se a possível relação sexual, abuso sexual, aconteceu aqui na casa ou possivelmente na casa do suspeito. Isso ainda a polícia não pode afirmar. O fato é que a Eloá foi retirada de dentro de casa. Se essa suspeita da polícia de que o vizinho teria envolvimento direto no crime, no assassinato de Eloá, então ele teria vindo daqui, ó. Tentar mostrar para vocês. É muito perto. Então, o vizinho aqui da casa teria visto o momento exato em que o pai da Eloá passou aqui por essa estrada, ó. Mostra aí, Adriano. Que ele teria passado aqui por essa estrada, o vizinho viu, possivelmente saiu daqui, atravessou poucos passos, chegou lá na casa da Eloá. Então a polícia trabalha com essa hipótese. A pessoa que fez isso com a Eloá conhecia a rotina da família, sabia que ela ficava cerca de 30 minutos sozinha na casa todos os dias de manhã e que teria esse tempo para praticar o crime e ocultar o cadáver. Um dia após o sumiço de Eloá, Pezão sumiu. Mas até então ninguém olhava para ele como suspeito, até o corpo ser encontrado. A mãe, padrasto e o irmão dele saem cedo para trabalhar e Pezão fica sozinho em casa. Você que é cunhado dele, ele é uma pessoa do bem, normal, você não desconfia de nada ou é uma pessoa... Como é que ele é? Na convivência meu, mesmo falar a verdade, ele é do bem. Você não confiava muito nele? Não é de confiar, é que a gente, eu falo a verdade, é do serviço para casa, da casa para serviço, entendeu? Qual a ligação do suspeito com a família? Em nenhum momento os vizinhos aqui da família cravaram quem seria o assassino, quem seria o suspeito. Para se ter uma ideia, eles até estavam desconfiados de um carro prata que estava passando aqui pela estrada no momento em que a Eloá desapareceu. Então, eles achavam que esse carro prata seria o responsável, o motorista desse carro seria responsável pelo crime, pelo sumiço da Eloá. Mas nós conversamos com o delegado, então essa hipótese foi totalmente descartada. Não tem nada a ver com o sumiço dela. O que a polícia acredita que tenha acontecido é que o vizinho, uma pessoa bem próxima da família, tenha invadido a casa, tenha cometido essa atrocidade, esse crime bárbaro. Ele, que é chamado por Pezão, por todos aqui no bairro, mora nessa casa que fica a poucos passos da casa da Eloá. Então a polícia esteve aqui, não conseguiu encontrar o Pezão, esse vizinho, porque ele teria que ser ouvido, só que com todos os indícios, todas as evidências encontradas até agora pela polícia, tudo que foi analisado aqui pela perícia, distância da casa, cobertor, lençol, tudo que foi encontrado, o delegado decidiu pedir a prisão dele. Então, já foi pedida para a justiça o mandado de prisão contra o suspeito e agora a polícia procura por ele. Mas até o momento não há nenhum sinal de onde ele esteja. Você sabe onde ele está? Não sabe, mas não sei. A repórter Tainara Figueiredo chegou a falar com parentes do vizinho suspeito. Eles estavam ajudando nas buscas pela menina.
Mal imaginavam que o possível culpado estava próximo. A criança, né, acaba atingindo, chocando muito todo mundo. Nunca aconteceu disso, né? Ela é muito dadinha com nós, né? Tudinho. Aqui com eles aqui dentro do sítio também. Robson acompanhou os policiais até a delegacia e em depoimento não chegou a apontar o vizinho como suspeito. Robson confiava que ali a filha estava segura. Quando eu cheguei aqui, encontrei o Rob chorando, desesperado. Falei, cadê a menina, Rob? Não sei, levaram. Eu encontrei só o cobertorzinho dela no chão. Eloá morava somente com o pai nesta casa. A mãe da menina morreu em agosto do ano passado por problemas de saúde. Eloá se apegou muito ao pai. Robson dava duro para sustentar a casa e não deixar faltar nada para a filha. Enquanto ele trabalhava, Eloá recebia a atenção das vizinhas que amavam a menina. Ela ia pedir as coisas lá em casa, porque acostumada a mãe dela fazia as coisas para ela comer, né? Daí faleceu, daí ela ia pedir as coisas, eu dava. Mas assim, de amor, né? Não que ela ia pedir que ela não tinha na casa, é que é criança, né? Daí eu dava para ela assim. Eloá era apenas uma criança. Ela só estava dormindo quando o criminoso decidiu dar um fim à vida dela. Olha, Percy tem um comentário muito pertinente sobre o caso Eloá. O comentário é que a gente não pode nunca, jamais se precipitar com aparências, com disque-disque, com zum-zum-zum. No caso Eloá, muita gente lá em Piedade ficou achando que o pai era suspeito. Por quê? Apenas ele estava na casa com a Eloá. O espaço que ele saiu para buscar o caminhão foi o espaço que tudo aconteceu. Nós aqui defendemos firmemente que seria precipitado acusá-lo de qualquer coisa. Nós fizemos isso conscientemente e tínhamos toda a razão. E essa é uma lição ética e moral que fica para todos nós. Cuidado ao avaliar uma suspeição num caso de investigação criminal. Você pode estar completamente enganado e cometer uma grande injustiça. Mas levaram, né? O pai não estava acompanhando o programa de ontem, por motivo óbvio, estava sendo ouvido pela polícia. Levaram para o senhor, né? Alguém que entende, pega a conversa pela metade, né? Não vê o contexto do que está sendo dito, e levaram para ele dizendo que a gente estava acusando, que o Cidade Alerta estava falando que ele cometeu esse crime. E está aí o Percival relembrando. Não falamos em momento nenhum, pelo contrário. Eu disse que se o senhor falou algo que não convenceu a polícia, era pelo seu nervosismo. Sim. Por mais que tudo indicasse ali que poderia ter a participação de um pai, nós até o fim, né, acreditamos que o senhor não tinha nada a ver. Nada a ver. E também agora não vem ao caso, muitas pessoas estão me mandando mensagem no Instagram, Percival, falando o seguinte: mas esse pai foi irresponsável, deixou a menina sozinha em casa, isso foi abandono de incapaz, deveria ter levado a menina para buscar com ele o caminhão. Gente, o senhor que não tem esposa, que morreu de câncer há um ano, você imagina o turbilhão de coisas na cabeça desse senhor. Uma área rural. Uma área rural, pacata, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo era amigo. Difícil ficar agora, né? IC, que sirva de exemplo para todos nós. Quando o ser humano tem muita confiança que aquilo vai dar certo, é aí que mora o perigo. Quando você sempre acha, eu sempre dormi com a porta destrancada, é quando você tem a certeza que está tudo certo, que dá o problema, que o bandido entra. Quando você, mas meu filho sempre fica dormindo, nunca deu problema, eu volto, a criança está lá dormindo. Até que um dia pode dar um problema. Então, redobre o cuidado. Com relação a essas pessoas que estão perguntando se o pai vai ser indiciado por abandono de incapaz, não. Já adianto para vocês, para a justiça, a maior punição que um pai pode ter num caso como esse é a perda da criança, né? Já está sofrendo muito. Já está sofrendo muito, né? Uma punição tremenda que eu não desejo a ninguém.